E aí, pessoal, tudo bom? Professor aqui, professor Matheus. Hoje a gente vai dar continuidade, né, nesse sistema de ensino aí, a EAD. Nós vamos fechar nosso conteúdo sobre Platão, beleza? Lembrando-se que, né, nas outras aulas a gente já estava conversando sobre esse aspecto mais político das ideias de Platão, né? A gente tinha falado lá sobre a questão que ele vai falar sobre a importância da educação para a formação de estado ideal, da ginástica, da música, né? A tripartição da alma, onde ele vai teorizar sobre a questão da tripartição da alma e da organização da sociedade. Então, tudo isso foi falado aqui nas aulas anteriores, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade de Platão, tá? Então, é Platão e as formas de governo. Por que as formas de governo? Platão está inserido em um contexto, né, que existem várias polis gregas diferentes ali. E aí, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai analisar cada modelo de governo que era diferente da sua cidade e vai fazer o quê? Argumentar, né, usar argumentos para dar mais base e mais fundamento para as suas ideias. Então, vamos lá? Bom, o primeiro sistema de governo que ele vai analisar é a timocracia. Porque a timocracia ele é um sistema de governo que está pautado na honra, na virtude da honra, né? E aí ele vai olhar especificamente para uma cidade, né? Que é a cidade de Esparta. Lembrando-se que Esparta é uma cidade que tem um modelo político bastante militarizado, né? As crianças, desde pequenas, elas são treinadas com uma educação militarizada, né? As crianças lá não tinham não tinham o costume de ser filhos dos pais ou das mães, né? Eles eram filhos de Esparta, ou seja, todos participavam no processo de educação das crianças. Então ele vai dizer, primeiro olhando para Esparta, né? Olhando para esse sistema timocrático, ele vai olhar para Esparta e vai dizer o seguinte, que Esparta tem lá seus pontos positivos. Por quê? Porque ele cultiva a virtude, né, da honra, do respeito e também ele cultiva a questão da ginástica, né? A Esparta, ela usava a ginástica para a disciplina do corpo, para esse processo de militarização. Então a gente precisa lembrar aqui que Platão falava lá sobre a ideia do estado ideal dele, não é isso? Que a ginástica era importante porque educava o corpo. Então Platão via esse aspecto positivo também na timocracia de Esparta. Então ele vai dizer que é muito importante. Entretanto, contudo e porém, né, não se pode seguir o modelo espartano. Por quê? Porque aparentemente eles não são apegados, né, a essas questões mais luxuosas, eles não são tão apegados assim a essas questões materiais. Mas as casas, o interior das casas são muito luxuosas. Ou seja, existe uma hipocrisia da parte do Esparta, né? E com isso, na verdade, revela o quê? Um caráter avarento. Isso não seria bom para o estado ideal de Platão. Ok, pessoal? Então, recapitulando, a timocracia é o modelo político de Esparta, né, que tem como ponto positivo para o Platão a questão da virtude da honra e o uso da ginástica, né, o respeito à ginástica para a militarização e, com isso, o uso para a disciplina do corpo. Beleza? Só que para ele não era bom, não era viável, porque o interior das casas era muito luxuoso, eles eram um pouco hipócritas e avarentos. Beleza? Então, o segundo modelo de governo que o Platão vai olhar e vai analisar é o quê? É a oligarquia. A oligarquia é um sistema político que está baseado num controle social pela parte da sociedade que tem um maior poder aquisitivo, né? A gente viu esse modelo político também na história do Brasil, né? Na política das repúblicas oligárquicas, que era o quê? Quando os coronéis, né, os donos de grandes fazendas, tinham um maior poder aquisitivo e com isso fazia o quê? Manipulava, né, a população. Isso também não fica diferente na Grécia Antiga. Só que naquela época, Platão vai dizer que o seguinte, o problema da oligarquia é que você vai criar uma grande diferença social entre ricos e pobres. E isso vai gerar o quê? Problemas com cobiça. Por quê? Porque os pobres, em algum momento, vai começar a cobiçar e a querer lutar para alcançar, né, para obter aquilo que é dos ricos. E com isso a gente tem o quê? Uma desordem social. Você deixa de ter pessoas, né, empenhadas a exercer o seu papel na sociedade. Para quê? Para lutar e buscar aquilo que é do rico. Beleza, pessoal?
Bom, um outro modelo político também que vai ser criticado por Platão vai ser a democracia. Por que a democracia? Ele vai dizer que a democracia promove liberdade demais. As pessoas são muito livres e com isso elas não conseguem desenvolver um papel específico, né? Elas ficam uma hora alternando na política, uma hora alternando em outros afazeres. E com isso ele não consegue exercer algo coerente, coeso e constante, né? Então isso é ruim. Isso, para o Platão, é muito prejudicial. Então ele vai dizer que a democracia não é tão boa assim. Ele vai dizer também que privilegia o individualismo, né? Porque as pessoas vão querer o quê? Se juntar para defender uma ideia que atende o quê? A interesses de determinados setores da sociedade. Então ele vai dizer que a democracia não é um modelo político, né, ideal, não é um modelo político viável. Vale se lembrar também que o Platão vai dizer isso por quê? Porque ele está muito ressentido, né? O Platão está bastante chateado com o quê? Com a questão que o Sócrates tinha sido condenado por conta da democracia, né? O povo grego ele escolheu condenar o Sócrates. E aí isso vai fazer com que o Platão fique muito chateado com as questões da democracia. Vai dizer que a democracia não funciona, porque ele atende interesses particulares daqueles que estavam o quê? Extremamente incomodados com as ideias de Sócrates. Então o Platão vai versar sobre isso, ele vai falar muito sobre a questão que a democracia não funciona. Logo depois que ele falar sobre a democracia, ele também vai falar sobre o quê? Sobre a tirania, né? Ele vai falar que a tirania ela deriva da onde? Da própria democracia, né? Por quê? Porque a democracia vai chegar a um ponto que vai eleger, tá, um tirano, vai eleger um representante. E com isso, o representante ele não vai necessariamente estar de acordo com a vontade da maioria. Então, o tirano, né, ele vai nascer do quê? Do apetite contrário, né, que é o pilar da democracia. Não é isso? A democracia ela desenvolve-se aonde? Na questão do contraditório. Só que a democracia vai eleger um líder em algum momento, Platão falava sobre isso, que esse líder não vai conseguir conviver com essa questão da contradição. E aí vai partir para o uso da violência. Tá? Então, ele fazendo o uso da violência, você tem o estabelecimento do quê? De um governo tirano. Então, para o Platão, qual seria o estado ideal? Qual seria o modelo político ideal? Para Platão, o modelo político ideal seria aquele que o filósofo é o governante, né? Que o filósofo ele é aquele que administra a questão pública, é aquele que administra a polis. Por que ele vai falar isso? Lembrando-se que o Platão ele admirava muito o seu professor, que era Sócrates, né? Que, haja vista, havia sido aí condenado pela maioria. Então ele vai dizer que o filósofo tem condições de ser o governante, por quê? Porque ele também é um bom chefe militar, porque ele também é um bom administrador. Lembrando-se que o Platão está falando isso olhando sempre para Sócrates, né? Lembrando do seu professor. Sócrates também foi general da Guerra do Peloponeso, ele ajudou os gregos na Batalha do Peloponeso. Então, o Platão ele vai sempre teorizar o governante ideal com base no filósofo e, nesse caso, com base no seu professor Sócrates. Beleza, pessoal? Então, nós vamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Tá? Só recapitulando, né, nós falamos desses modelos políticos aqui que o Platão vai versar sobre, né, vai identificar, buscando o quê? Argumentos, né, para dar base ainda mais à sua teoria do Estado ideal, onde o filósofo é o governante, né, onde o filósofo é o bom administrador das coisas públicas. Ok? Então, falamos da timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Tá? Se você tiver qualquer dúvida na realização dos exercícios, você pode me mandar um e-mail sem problemas. Estou à disposição para ajudar quanto às dúvidas. Ok? Espero encontrar você na próxima aula. Tchau, tchau.